Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Nós leremos todo o capítulo 2. Quero convidar a igreja para que se coloque em pé, para que possamos fazer essa leitura de modo responsivo. Eu lerei um versículo, os irmãos lerão o seguinte até o final do capítulo. Tito, capítulo 2, todo o capítulo, responsivamente. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Senhor Deus e Pai, queremos nos colocar na Tua presença nesse momento, agradecidos por mais esse momento de culto. Queremos agradecer ao Senhor porque nós temos o entendimento da graça salvadora que nos alcançou um dia, que nos regenerou, que nos tornou o povo do Senhor, que nos dá acesso à Tua presença para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos, mas também para recebermos do Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem proposto para nós, aqui nesta vida, sempre com a expectativa da vida futura que o Senhor tem projetado para nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que Ele mesmo nos ensine, Senhor Deus, e traga para nós reflexão para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de uma conduta apropriada, mediante, Senhor Deus, a salvação que o Senhor propôs para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos se lembram que, pelo menos imagino que se lembram, se não se lembram, quero lembrá-los que nós fizemos uma exposição já esse ano no primeiro capítulo de Tito. Nós temos a proposta de fazer 3 exposições nesses cultos dominicais e para isso nós vamos abordar então em cada um desses dias um capítulo. Não é uma tarefa fácil porque há muita riqueza no texto. Nós precisamos procurar ser um pouco mais objetivos mediante aquilo que o texto nos apresenta. E eu queria lembrar aos irmãos que o objetivo principal de Paulo, escrevendo para Tito, é para que Tito colocasse as coisas em ordem nas igrejas da ilha de Creta. A Creta era uma ilha muito grande, uma ilha com aproximadamente 160 quilômetros de comprimento e com muitas cidades
e, consequentemente, com muitas igrejas que estavam ali estabelecidas. Essas igrejas, muito provavelmente, foram estabelecidas ali, a gente imagina que a interpretação mais correta para se dizer a origem dessas igrejas ali é o fato de que, no Pentecostes, na pregação de Pedro, havia ali cretenses também que haviam ouvido o Evangelho, então muitos, talvez, estivessem ali por causa de terem se convertido pela pregação no dia de Pentecostes. Mas há indícios também da presença de Paulo nessa ilha, de ter pregado o Evangelho e depois ter deixado Tito ali para colocar, então, aquelas igrejas que estavam nascendo ali e colocar aquelas igrejas em ordem. A ilha de Creta era uma ilha conhecida pela devassidão das pessoas que haviam ali. Era uma ilha que tinha uma importância comercial muito grande, ela havia ali a confluência de muitas pessoas e havia ali então a influência de muitas coisas erradas, e ali os cretenses eram conhecidos por serem pessoas enganosas, por serem pessoas mentirosas, pessoas que buscavam lucro a todo custo, pessoas beberronas, pessoas que eram insubordinadas, pessoas que eram egoístas e colocavam os seus interesses acima de qualquer coisa. Então, essa ilha onde havia chegado o Evangelho, ela tinha um contexto muito difícil e o Evangelho precisava, então, ali romper e mudar a vida daquelas pessoas. Então, a carta de Paulo a Tito é um documento que Tito tinha para demonstrar a sua autoridade ali, mas também com orientações para como se colocar as coisas em ordem relacionadas à igreja naquele lugar. E Tito, então, deveria constituir ali uma liderança. Então, era necessário que houvesse ali uma liderança que tivesse as suas qualificações e também a sua preparação para enfrentar os falsos ensinos. Além dessa corrupção natural que havia ali, havia também, dentre os cretenses que estavam na igreja, muitos que estavam pervertendo o Evangelho, estavam pregando, distorcendo o Evangelho, e também influência, talvez, judaica ali, de pessoas que estavam trabalhando com especulações, com mitos judaicos, misturando ali também questões ligadas a genealogias e também coisas que estavam ligadas ao judaísmo, às disposições do judaísmo, a lei cerimonial do judaísmo, que implicava circuncisão, mas também regras com relação ao que se comer e ao que se deixar de comer. Coisas que iam diretamente contra a sã doutrina, o Evangelho da Graça, que nos liberta de todas essas coisas, que tem Cristo como cumprimento de todas as coisas. Então, no primeiro capítulo, Paulo trata com Tito a importância de constituir, então, uma liderança, e que essa liderança qualificada deveria ali combater esses falsos ensinos. Então, são orientações mais voltadas para a organização da igreja, para a liderança da igreja, como o Evangelho deveria ser pregado na igreja. No capítulo 2, que é o que nós vamos estudar, os ensinos são mais voltados para a vida no lar, para a conduta de todo tipo de pessoa no seu lar, começando dos mais velhos, indo até os mais novos. A graça salvadora, então, ela alcança todas as pessoas e deve gerar mudança na vida de todas as pessoas. No capítulo 3, que nós estudaremos adiante, no próximo dia, vai tratar das implicações para a vida civil, como nós devemos lidar com o mundo, especialmente no sentido de obedecer às autoridades e dar um bom testemunho do Evangelho. Nós vamos, então, assim, mostrar para os irmãos um esboço do capítulo 2, de forma bem objetiva, rápida, para a gente entender o que a gente vai abordar. E no verso 1 do capítulo 2, nós vemos a responsabilidade que Tito tinha ali. Essa responsabilidade já estava demonstrada no capítulo 1, mas ela é confirmada e ela entra no capítulo 2, mostrando a responsabilidade de Tito, que Tito tinha que falar o que convém à sã doutrina. Dos versos 2 ao verso 10, ele vai tratar das implicações dessa sã doutrina para várias classes de pessoas, e a partir do verso 11 até o verso 15, ele vai mostrar a razão de tudo isso, o fecho de tudo isso, e a gente pode perceber aqui também que é o fecho de toda a carta, que é o fecho de todo o Evangelho, que é a manifestação da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, que implica na primeira e na segunda vinda de Cristo,
e tudo aquilo que isso implica para a vida do povo de Deus, que, como Paulo fala no capítulo 1, quando ele se identifica como apóstolo e servo do Senhor, ele se identifica como aquele que era um enviado de Deus para promover a fé que é dos eleitos, não é? Para promover a fé dos eleitos, demonstrando assim uma obra soberana de Deus, que tem fundamento na eternidade, mas que se manifesta de forma visível, que se manifesta de forma prática, que havia se manifestado e que precisava ser tratado, então, ali naquele lugar. Então, nós vamos tratar, primeiramente, a responsabilidade de Tito para com a sã doutrina. Tito, ele deveria falar de acordo com a sã doutrina, ou como convém a sã doutrina. E é interessante que ele fala tu, porém, e esse tu, porém, é exatamente em contraposição à atitude dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam pervertendo o evangelho, estavam sendo insubordinados com relação aos ensinamentos corretos, eles eram faladores frívolos, eles tinham palavras infrutíferas e vazias, exatamente, e muito porque eles falavam e não praticavam, e falavam coisas sem nenhum fundamento, e com isso eles estavam pervertendo casas inteiras, e quando a gente pensa em casas, eu queria que os irmãos percebessem aqui a importância da família aqui, dentro da estrutura familiar, que a gente vai perceber aqui uma orientação bem objetiva nesse sentido, mas a gente entende também que as igrejas se reuniam em casas, e isto tem muitas implicações aqui, essa perversão de casas inteiras talvez pudesse até indicar a perversão talvez de igrejas inteiras afetadas por esses ensinos equivocados desses falsos mestres. A gente pode dizer equivocados, porque alguns, a orientação de Tito era para que exortasse alguns para que fizesse o que é certo, talvez estivessem enganados, mas tinha também a presença daqueles que de forma gananciosa e de forma deliberada estavam pervertendo o evangelho, que precisavam ser confrontados e calados, e se a exortação não fosse suficiente, deveriam ser excluídos da igreja. E eles eram mentirosos, ventres preguiçosos e se ocupavam de fábulas judaicas, como eu citei, mandamentos de homens desviados da verdade. Ou seja, eles se ocupavam de lendas judaicas, de mitos, de genealogia, de coisas que não faziam sentido nenhum. E Paulo, mais adiante, ele vai falar algumas coisas com relação à manifestação da graça e aponta para o Antigo Testamento, mostrando referências que o povo judeu poderia se lembrar bem com relação à Páscoa, no sentido de que Deus havia redimido o povo, a Páscoa foi o caminho para a libertação do povo, separado um povo exclusivo para ele, sendo um povo particular e que deveria viver de acordo com a vontade de Deus, isso que era certo. Então, Paulo, Tito, em contraste aos falsos mestres, ele deveria pregar o que convém à sã doutrina, o que está de acordo com a sã doutrina. Então, ele tinha o dever de zelar pelo ensino correto. Então, o ensino correto é o fundamento de toda a conduta, e era isso que Paulo estava tratando. A partir do capítulo 2, então, ele vai trazer orientações para vários grupos de pessoas, que são os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as jovens, que aqui o texto faz uma referência específica às jovens recém-casadas, aos homens mais jovens e também aos escravos. E essa designação aqui, que chega até os escravos, ou essa definição, essas classes que ele aponta aqui, apontam para a estrutura familiar da época, que inclusive envolvia escravos. Haviam várias famílias que tinham escravos, e o escravo era considerado, pelo menos na perspectiva de Paulo, como um membro da família, porque ele estava sempre ali na família. O contexto de escravo era bem comum naquela época, então os escravos também deveriam ser mudados pela sã doutrina. E com relação aos homens mais velhos, eu vou ser objetivo para chegar na parte principal, que é a manifestação da graça, que é a razão de tudo. Ele orienta que esses homens mais velhos deveriam ser temperantes, que é a ideia de moderados e equilibrados. Aqueles cretenses eram muito volúveis às suas paixões no sentido de ganância, no sentido de querer ganhar dinheiro, no sentido de bebedeiras, no sentido de perversões sexuais. Então havia um descontrole muito grande, e as orientações que Paulo dá, elas têm a ver com moderação, equilíbrio e sensatez em todas as áreas, para todas as classes. Mas os homens mais velhos,
ele dá uma orientação, porque eles deveriam ser uma referência, assim como os líderes da igreja, também esses homens mais velhos, como líderes da sua casa, e também como uma referência na sociedade, eles precisavam ter uma conduta diferente. E eles precisavam, então, ser dignos, ser respeitáveis, ser pessoas que tinham uma conduta apropriada com relação ao Evangelho, demonstrando, então, sensatez e maturidade e serem maduros ou sadios na fé, que é a ideia de alguém que tem uma confiança e uma confiança de fé no verdadeiro Evangelho e também uma submissão de conduta à fé que implicava na vida de amor e na vida de constância. A vida de amor tem muito a ver com relacionamentos interpessoais e a constância no sentido de perseverar naquele caminho. Ele traz também orientações para as mulheres mais idosas. A gente percebe aqui a partir do verso 3, ele diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ele traz o semelhantemente, dizendo que a mesma postura do marido elas deveriam ter, e dos mais velhos, aqui a gente está falando marido porque tem a figura de família, mas quando ele dá as prescrições para os maridos, em todas as epístolas, a gente percebe que as prescrições de correção para o homem também são dadas para a mulher. Esses deveres devem abarcar os dois. Mas as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A ideia de ser sérias no proceder é a ideia de ser piedosas, respeitosas, não serem pessoas atrevidas, pessoas que eram profanas, assim como era muito comum nos cretenses, deveriam ter uma postura piedosa. Não caluniadoras é a ideia de não difamar ninguém, de um bom uso da língua, e isso tem um contexto muito importante, irmãos, das relações também entre as famílias, da ideia de, talvez, de ociosidade das mulheres, que nas suas relações ficavam cheias de intriga, falando umas das outras, e as mulheres idosas não deveriam fazer isso, e não deveriam ser escravizadas a vinho. Como eu já citei, a ilha de Creta, havia ali eles tinham o vício da bebida muito entranhado, e elas deveriam tomar cuidado com aquilo, e tinham também o objetivo de instruir as jovens recém-casadas, amarem seus maridos, serem sensatas, honestas, boas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Ou seja, elas, além de ter essa conduta apropriada, elas deveriam ensinar as jovens, elas deveriam ser mestras do bem, para ensinar as jovens a ter uma vida diferente, combatendo então a corrupção, demonstrando o valor da família e o que o Evangelho faria, e isso com o objetivo de ornar o Evangelho. A conduta delas faria com que o Evangelho fosse dignificado ali pela sua conduta apropriada. Ele também traz orientação aos jovens, que deveriam ser criteriosos em tudo. A ideia do critério aqui é bem parecida com a orientação que ele dá para os mais maduros, porque a ideia de moderação, de autocontrole, de prudência. Os jovens, assim como os mais velhos, também deveriam ter critério em tudo. Nós não podemos pensar que o fato de ser jovem nos dá liberdade para vivermos sem critério, que é o que o mundo quer pregar hoje, que nós não devemos ter critério com nada, que a base de tudo é o seu amor, o seu interesse, as suas inclinações, e isso é reprovado ali. E ele inclui Tito nessas orientações, quando ele aponta para Tito e diz que Tito, pessoalmente, como um jovem, deveria ser um padrão de conduta. E ele deveria, então, no ensino, mostrar integridade, que era relacionada à doutrina, ser íntegro no Evangelho, deveria ser reverente, deveria ter uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário fosse envergonhado e não tivesse indignidade que dizer contra o Evangelho que estava sendo pregado ali. Então, Paulo orienta a Tito que eles deveriam ser um padrão ali de conduta, ser uma referência, e que tudo aquilo também serviria para embelezar o Evangelho. No verso 10, ele traz orientações para os escravos, e os escravos deveriam ser obedientes em tudo ao seu senhor, não dando para eles motivo de satisfação. Como eu já citei, nós não temos tempo aqui para trabalhar a ideia da escravidão nesse período, mas o comércio tinha muito
do trabalho dos escravos, e os escravos tinham ali o seu trabalho. E nem sempre os escravos era a ideia de alguém que não soubesse fazer nada. Os escravos talvez pudessem ter até alguma formação. Mas o fato é que o Evangelho aponta que eles deveriam, como escravos, dar motivo de satisfação ao seu senhor ou ao seu dono, fazendo o que era certo, dando para eles motivo de satisfação naquilo que eles tinham incumbência de fazer de forma correta, e ele fala para que eles não fossem respondões, ou seja, não fossem atrevidos, respeitassem os seus senhores, e também dessem para eles dessem para eles prova de fidelidade, ou seja, fiquem tranquilos, que eu vou fazer o que é certo, não vou roubar de vocês, e isso também serviria para embelezar o Evangelho que estava sendo apresentado ali. Nós chegamos então, irmãos, nos versos de 11 a 15, que apresenta a manifestação da graça de Deus, que é o fecho de tudo isso. Tito, então, deveria se conduzir daquela forma, ensinar todas as classes sociais a viverem de acordo com o Evangelho, porque a graça de Deus havia se manifestado. O motivo de tudo isso é a manifestação da graça de Deus. E aqui, irmãos, nós temos uma referência, nesses versículos, às duas manifestações de Cristo. Uma que já aconteceu, que é a primeira vinda de Cristo, e também a segunda, que é a segunda vinda de Cristo, estão apresentadas aqui. No verso 11 ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E no verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A palavra manifestação aqui, ela tem origem numa palavra epifania, que significa aparição ou manifestação. Essa palavra epifania, ela era usada na língua grega para apontar para alguma coisa que não estava sendo vista e que agora apareceu. E eles usavam isso, inclusive, para falar do nascer do sol. O sol que não estava sendo visto, e ele então aparece. O amanhecer do sol é uma epifania, uma manifestação. E alguns era usado também para se dizer de ladrões que estavam escondidos. Você não estava vendo que o ladrão estava ali, mas quando você se aproximava, o ladrão aparecia. Então, a aparição do ladrão seria uma epifania. E também com relação até a possíveis manifestações de alguns deuses, com relação a alguns homens também, era uma manifestação de epifania. No texto de Atos, tem uma passagem que tem esse uso grego de aparição, quando Paulo estava no navio, e aquele navio estava sofrendo por muitos dias com uma tempestade, e o relato de Lucas é que durante muitos dias eles não viam nem o sol, nem as estrelas, ou seja, não havia a manifestação nem de sol, nem de estrela. Eles estavam lá, mas não era possível de se perceber. E o fato de estar lá e não ser possível perceber nos aponta para a graça salvadora, no sentido de que ela se manifestou em Cristo Jesus, mas isso não significa que antes, no Antigo Testamento, ou na existência da humanidade caída, a graça não estivesse presente. A graça sempre esteve presente, mas ela se manifestou de forma definitiva na pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que nos redimiu, que ofereceu o sacrifício, que nos redime do pecado, e cumpriu a justiça que é aplicada a nós. Então, a graça, ela se manifestou na primeira vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, a gente poderia dizer, a manifestação da glória de Deus, porque a segunda manifestação de Cristo será em glória quando Cristo voltará para nos buscar. Então, Paulo orienta a Tito que todas essas orientações que devem ser dadas, todo esse zelo com a igreja, ela tem fundamento na manifestação da graça do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E com relação a essa manifestação dessa graça, eu queria aqui destacar, nessa perspectiva das duas manifestações, 3 aspectos importantes e que são muito práticos para nós. No sentido passado, é o fato de que a graça se manifestou, o fato de que Cristo já veio. E junto com a manifestação da graça de Cristo, há também condições para que agora a gente viva no tempo presente de forma transformada, que é a base da vida transformada, tanto pelos ensinos, quanto pela graça que nos é concedida, que nos capacita a cumprir a vontade de Deus e que nos dá, então, a esperança do futuro. Ou seja, a manifestação da graça de Deus tem um aspecto no sentido de que ela já veio,
que Jesus já se manifestou. No sentido presente, ela muda a nossa vida e nos dá expectativa para o futuro. Nesse sentido passado, irmãos, é uma referência à teologia do sistemática que nos ajuda a entender, que é a regeneração, é o fato de Deus se manifestar nos salvando da condenação do pecado. Nós não estamos mais, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, eles não estão mais sob a condenação do pecado. A regeneração, conversão, arrependimento e fé, justificação estão todas ligadas aqui. Deus nos regenerou, por isso nós nos convertemos, arrependemos, tivemos fé e com isso fomos justificados, declarados justos por Deus. E no sentido presente agora, como salvos de Deus, nós vivemos uma vida de santificação, que é o fato de Deus nos libertar do domínio do pecado. O pecado já não nos domina. Então, nós temos condições de ser moderados, como são as orientações dadas para os adultos, ou seja, não sermos dominados pelo vinho, não sermos dominados pela ganância, não sermos dominados pela mentira, não sermos dominados pelos impulsos sexuais, não sermos dominados pelas paixões carnais. Acontece porque Deus nos regenerou e a sua graça trabalha, opera em nós, nos santificando, mudando a nossa conduta e nos levando a aguardar a vida eterna, que é a manifestação do futuro, que é a glorificação, quando Deus nos livrará de forma definitiva da presença do pecado. Então, a graça ela se manifestou a nós e ela nos libertou da condenação do pecado. Então, quando ele fala lá a respeito dos judaizantes, que estavam falando que eles não podiam comer todo tipo de comida, porque aquelas comidas eram impuras, isso é algo que vai contra essa graça salvadora. Todas as regras cerimoniais, elas tinham um objetivo de purificar o povo, elas tinham um sentido de demonstrar a gravidade do pecado, a purificação necessária, mas que apontava para Cristo, que já havia vindo e que já havia nos purificado. E os irmãos conhecem um relato de Pedro, inclusive, que iria pregar aos gentios nesse contexto de circuncisão, de dieta cerimonial, de dietas, né, que tinha a ver com o cerimonial. Ele entende da parte de Deus que o que Deus purificou, o homem não podia considerar impuro, mostrando para eles animais que antes eram impuros e que agora ele deveria comer, mostrando assim que a obra de Cristo é suficiente para nos livrar de todas essas coisas. Então, nós não somos salvos porque nos circuncidamos ou porque deixamos de purificar algumas coisas, porque essas coisas são superficiais e elas apontam para a purificação que Cristo provê para nós. Então, o texto, irmãos, é muito rico, há muitas coisas que poderíamos dizer aqui, do verso 11 ao verso 12, 15, mas nós não temos tempo, mas essa graça, ela se manifesta, irmãos, para nos educar, para nos ensinar a viver de forma diferente nos dias de hoje. Ela se manifesta como uma educadora, ela se manifesta nos ensinando a viver de novo, pelo fato de termos nascido de novo. Ela nos educa, e ela nos educa para que a gente então renegue o passado, a vida de pecado, para vivermos na expectativa de uma vida futura. E o interessante é que ela nos educa para que a gente renegue, e o renegar aqui não é o fato de não admitir, muito pelo contrário. Você admite as paixões carnais, mas você as rejeita como indignas diante de Deus e procura viver uma vida santa. A conclusão que nós podemos chegar aqui, irmãos, é que a vida cristã, ela é uma perfeita relação entre doutrina e conduta. A doutrina, que é todo o conteúdo do Evangelho, é aquilo que deve conduzir a nossa conduta. Uma das características dos falsos mestres é que eles falavam e não praticavam. Eles diziam que conheciam a Deus, mas negavam pela sua conduta. E, infelizmente, irmãos, nós fazemos isso com frequência. A nossa fé, aquilo que nós dizemos que acreditamos, é muito diferente daquilo que praticamos. Às vezes falamos uma coisa, mas fazemos outra. Nós falamos que a graça de Deus transforma a nossa vida e nos santifica, mas nós vivemos uma vida comum, uma vida que não é contrária à vida da sociedade que está à nossa volta. Infelizmente, às vezes, como homens,
somos intempestivos ou descontrolados, impulsivos, mentirosos, gananciosos, assim como os homens que estão à nossa volta e assim todas as outras classes. Então, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, deve se refletir na nossa conduta. E essa conduta correta, ela é consequência da salvação que Deus nos concedeu. Ou seja, é possível a nós viver uma vida diferente exatamente porque Deus se manifestou para nos salvar, para nos libertar da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. O pecado já não pode exercer um domínio sobre nós. O pecado na vida do cristão não pode ser um ato costumeiro, não pode ser um ato comum, não pode ser um ato corriqueiro. Você deve rejeitá-lo, procurando sempre a santificação. E essa certeza da salvação, ela deve nos impulsionar a viver uma vida santa. Então, como aplicação, nós devemos, irmãos, procurar alinhar a nossa conduta com a nossa conduta com a nossa doutrina, viver coerentemente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pregamos. Nós devemos demonstrar a beleza do Evangelho com o nosso testemunho, demonstrar, irmãos, a beleza que é ser um homem mais maduro e temperante, controlado, educado, que não seja impulsivo, que não seja avarento, que não pense simplesmente na vida numa perspectiva terrena, sem perder a expectativa da segunda vinda, da segunda aparição de Cristo que está por vir. Nós não vemos, mas sabemos que ela é certa e que ela virá. Então nós devemos mostrar a beleza do Evangelho de Cristo, tendo essa vida diferente. As pessoas precisam nos identificar, irmãos, como diferentes. As pessoas precisam perceber que nós tivemos contato com a doutrina de Cristo e que fomos moldados por ela, assim como os discípulos que foram reconhecidos por serem seguidores de Jesus pelo amor que eles tinham uns para com os outros. Nós devemos viver, então, agora, constrangidos pelo que Cristo fez e convictos e esperançosos naquilo que Cristo fará. A primeira manifestação de Cristo veio, nos salvou. A segunda manifestação de Cristo, ela virá, e nessa expectativa de encontrarmos com Jesus Cristo, nós devemos viver a nossa vida aqui, tirando os nossos olhos desse mundo terreno, no sentido de suas paixões, e colocar toda a nossa aspiração naquilo que Deus tem proposto para nós, que é uma vida de perfeição na presença